Grande expediente. Declaração Primeiro de líder vereador para a bancada inscrito, do Rafael PSDB. Bueno. Declaração de líder do Progressistas, Declaração presidente. de líder para a bancada do PT. Rafael Bueno, à tribuna. Ah, não. Quem é aquele guri? Olha aí, minha assessoria aí, ó, Daniel, parabéns. Isso aí é Photoshop. Parece as fotos da Geni PTF lá e do Renato Oliveira, né? Da primeira campanha, já estavam na 5ª eleição. E... Parabéns, ó. Parabéns. Obrigado, Dani, obrigado. 15 anos. O seu tempo já está... Sim, presidente. A Marisol ainda não colocou aqui. Bom, presidente... Não, são os corneteiros, né? Tá louco. Bom, presidente, eu serei breve, até porque tem essas declarações, mas eu quero só comentar, enquanto presidente da Frente Parlamentar A Mais é Nossa, sobre a matéria do Jornal Pioneiro desta quinta-feira, na página do jornalista Ciro Fabres, aonde ele pincelou vários depoimentos de pessoas que são importantes no debate sobre a Maesa. Alguns atores importantes, como o ex-prefeito Alceu Barbosa Velho, o presidente da UAB, Valdir Walter, a Rúbia Frisso, o presidente da Associação Amaesa, Paulo Salsen, enfim, o Eloy, que foi vice-prefeito, foi idealizador da Maesa Ser Nossa, que iniciou com o projeto de tombamento. Então, eu quero parabenizar, né, a todos os atores envolvidos e que nessa matéria do Jornal Pioneiro mostraram, colegas vereadores, a união do tema, em cima do tema. Mas, ao mesmo tempo, vereadora Tatiane, e a senhora que esteve lá em Niterói, e a fala do secretário Matheus, ele ressalta muito a importância de ele ter ido lá e ele ter buscado os elementos essenciais, principais, para a colocação desse novo projeto. E eu, lendo a matéria do Jornal Pioneiro de hoje, da coluna do Ciro, eu fico vendo como que se criou, presidente, uma animosidade desnecessária em cima de um patrimônio de 53 mil metros quadrados que é no coração de Caxias do Sul. Uma animosidade que não precisaria ter sido criada se fosse feito um diálogo antes, vereador Zanquim. Recursos milionários foram gastos em cima de um projeto que não vingou, estudos em cima de estudos, até o vereador D'Ambrosio falou que a Maesa já tem pós-doutorado de tanto estudo que tem em cima da Maesa, né? Então, eu vejo que essas pessoas que estavam contra, hoje estão convergindo na mesma opinião. E isso é importante, porque agora nós podemos olhar para frente e entender que a Maesa, sim, pode ser nossa. Eu pedi ao presidente da Câmara e à mesa que pudesse fazer o chamamento do secretário Matheus, e ele está disposto a vir aqui, quem sabe na semana que vem, falar, porque pelo que eu sei, alguns vereadores também estão recebendo ele no gabinete, o projeto está sendo aportado na casa nos próximos dias. E antes de ser aportado o projeto, seria importante que a gente pudesse ter essa explicação coletiva, mas principalmente para a nossa população, para entender que o que mais criou discussão, vereador Felipe, foi em torno daquela contraprestação mensal de 2 milhões mês, que o município, além de conceder o patrimônio da Maesa para um terceiro, iria ter que pagar esse valor. Mais, vereador Fiuza, 21,5 milhões pela concessão que ele iria ter que pagar. Ou seja, tu dá o teu bem, mas tu ainda vai ter que pagar para usufruir do teu bem. E isso não estava soando bem aos olhos e aos ouvidos das pessoas que se dedicaram desde o início da Maesa. Então, eu gostei da fala do Matheus, que ele chegou em Caxias do Sul, na primeira audiência pública que estava acontecendo lá e tumultuada dentro do prédio da Maesa, promovida pela Frente Parlamentar. E o primeiro aspecto que ele se situou para a elaboração desse novo projeto foi a situação financeira do município, que não tem condições nenhuma de aportar recursos para a efetivação desse projeto e da Maesa. E sendo, então, que não tinham interessados, pelo que ele observou no mercado, o vereador Zanquim, que o senhor que entende de mercado não tinha interessados nesse projeto ali anteriormente elaborado pelo antigo secretário, e também as audiências públicas, foram 101
Recomendações da comunidade. Eu fiz 4 recomendações, que uma delas está sendo incorporada também nesse novo projeto. Mas eu gostaria de falar também, e como, vereadora Tatiane, e a senhora que reforça, esteve lá, esse novo modelo de mercado público, que nós estamos planejando junto com o secretário, enfim, ele vai ter tudo que a gente viu lá naquele pequeno, menor ainda de Niterói do que o nosso, que nós vamos ocupar no futuro. Com as bancas, espaços de feiras e eventos, gastronomia, a preservação do patrimônio, lazer, convivência e principalmente turismo. Esse diagnóstico que foi feito, né, e uma palavra que o ex-secretário ele falou e que eu acho que criou o principal caos, foi quando ele disse que a Maesa seria shopping center. Quando ele falou aquela palavra, vereador da Ambrós, aquilo ali acendeu a pólvora e criou uma animosidade desnecessária. E o Matheus já disse, nós não teremos dentro das bancas, até porque no máximo de cada banca, 45 metros quadrados. Porque daí daqui a pouco o Rafael pode ter dinheiro e querer comprar 3 bancas e ficar com 100 e poucos metros, e aí descaracteriza o escopo principal do mercado público. Então, nós não vamos ter lojas de eletrônicos, franquias de alimentos, franquias de lojas, né? Serão bancas oriundas do que realmente é o mercado público. Então, nós podemos observar da palavra dele que serão vedadas atividades características como só o shopping center. Então, o shopping center está sendo usado agora, mas como forma de vedação nesse novo processo, né? E as áreas, apesar de estarem diminuídas, as bancas eram cerca de 7 mil metros no antigo projeto, mas agora, nesse espaço do bloco 2, 3, 4, 5, 7 e 11, que será concedido, nós teremos áreas de bancas 4.300 metros, acesso de vias 2.000 metros, e que serão no bloco 2 e 4, entre a Dom José Baré e a 13 de Maio. Neste espaço, nós teremos até 2025, né, até no primeiro semestre de 2025, temos a certeza que esse espaço será entregue para a população. E nos meses seguintes, 30 meses seguintes, nós teremos as outras áreas, de bares, restaurantes, áreas de feiras, eventos e outras atividades, somando em torno de 8.000 metros quadrados. Não quer dizer que a gente não possa ter tudo isso entregue nos 12 meses, pode ter. Só que o prazo começa a correr de 12 meses a partir das licenças ambientais que quem obtiver a concessão vai poder, então, trabalhar para a inauguração. E também, nesses 20 anos da concessão, o interessante é que essa outorga vai render, no mínimo, 2% da operação bruta para o Fundo Municipal da Preservação do Prédio da Maesa, para a manutenção desse grande espaço. Porque depois que esse operador sair, nós vamos conseguir ter dinheiro em caixa para fazer manutenção na Secretaria do Meio Ambiente, na Secretaria da Cultura, que pode vir a se instalar, em outras secretarias, então vai economizar recursos públicos. A área da concessão total será de 13.100 metros quadrados. Então, nós teremos mercado público, a vigilância do patrimônio, as obras e serviços vão ser realizadas, espaços de feiras e eventos, museu, inovação, espaços das secretarias municipais. Mas o que nós não teremos? Cobrança de entrada no prédio da Maesa e a liberdade para alterar a Maesa. Ou seja, antes previa a alteração do espaço da Maesa. Nesse novo projeto não prevê alteração do formato da Maesa. Então eu volto a dizer, olha o tempo que nós perdemos, quase que 2 anos e meio do governo do prefeito Adiló foi desperdiçado num projeto que criou um cabo de guerra, uma animosidade desnecessária. Precisou, vereadora Tatiane Frisso, nós fazer uma visita de trabalho no espaço para clarear, porque se a gente tivesse ficado aqui dentro, e que bom que a gente tem pessoas que entendem, como a Rubia Frisso, Eloy Frisso,
né, o ex-prefeito Alceu, pessoas que entendem, que conheceram outros projetos da Maesa. Mas se a gente ficasse só aqui debatendo com nós mesmos, talvez a gente não teria, vereador Felipe, ampliado novos horizontes. Então, eu deixo essa minha fala aqui, eu vou pedir uma declaração de líder, só para continuar aqui a minha fala, e dizer que nós teremos, sim, com certeza, esse projeto aportado nos próximos dias aqui na Câmara, mas nós precisamos, presidente, e eu fiz esse pedido para o senhor ontem, reforço hoje, que o secretário Matheus possa vir aqui até a tribuna da Câmara e falar para nós, vereadores, como que ele está pensando e planejando esse projeto. Eu fiz de uma forma bem resumida, mas que ele possa falar de mais tecnicamente. Mas o que eu venho dizer é que eu estou feliz com o secretário Matheus, que tem feito um trabalho muito bom, não somente na questão da Maesa, mas em outras situações, como educação infantil, que nós teremos mais de 30 e poucas escolas, entre outras áreas. Mas foi em tempo perdido, vereador Felipe, por um cabo de guerra que foi criado uma animosidade desnecessária. Eu sei que acordos políticos são importantes num governo, mas talvez acordos políticos mal feitos num governo custa muito caro, não somente recursos financeiros, mas é imensurável o prejuízo que nós causamos ao patrimônio que é o da Maesa. Só o da Maesa, vamos pegar da Maesa. Né? Por quê? Porque foi palavras jogadas de formas talvez que o povo não conseguiu compreender, projetos utópicos que no momento de Caxias do Sul não era importante. Tanto é que o Matheus deixou muito claro, presidente, foi umas coisas que eu bati na tribuna, ele nem sabia que estava na LDO 100 milhões. Ele só não entendia por que foi colocado 100 milhões. Depois que eu vim na tribuna e falei, ele foi pesquisar, ele disse, mas não tem nada a ver com ele. Então eu fiquei assim, bom, então vai ser retirado, quando será aportado para a Câmara, vai ser retirado 100 milhões. Fico mais tranquilo, então. Então são coisas que são feitas, talvez por alguns acordos, mas não pegaram uma pessoa tão experiente, né, um jovem, mas experiente, que nem o secretário Matheus. Seu à parte, vereadora Tatiane. Rafael, acho que esse é um tema importantíssimo e que todos nós, né, queremos o quanto antes que a Maesa se materialize, porque a gente sabe que aquele patrimônio, se não for bem utilizado, ele vai apenas se inviabilizando a cada ano que passa, e é motivo de muita alegria, realmente, a gente ver que as coisas estão indo, né, estão convergindo para um projeto que, sim, que tem uma grande aceitação. Acho que houve também uma confusão deliberada com relação a alguns tópicos, né? Tanto que eu lembro que a prefeitura chegou a fazer uma matéria, né, fato e fake, a respeito da Maesa, porque se difundiu um discurso que não era verídico, né? A própria questão de dizer que a Maesa ia virar um shopping center, que cobrariam entrada das pessoas para acessar o edifício, a gente sabe que isso é mentira, mas que se disseminou, e depois que isso cai na boca do público, enfim, é difícil você explicar que não era isso. Mas eu acho que essa visão de buscar fora projetos que estão acontecendo, ela é importantíssima, porque traz ideias, traz novos recursos, abre horizontes, e realmente parabenizar o secretário Matheus. Ele esteve peregrinando aqui ontem nos gabinetes de vários vereadores, se colocou à disposição para explicar o projeto, é uma pessoa extremamente acessível, e dizer que realmente a questão econômica do município exigiu, né, que fosse revisto o projeto, uma vez que não teria como o município fazer aportes tão grandes, mas principalmente, né, nós estamos convergindo para ter em breve um mercado público, que sempre foi algo que todos nós defendemos, queremos, e parabenizar a atuação do prefeito, do secretário, que vem buscando dar a máxima celeridade para que isso aconteça o quanto antes. Então, que bom a gente ver essa discussão se aprofundando, e certamente será muito bom receber o Matheus aqui para explicar a todos os colegas. Obrigado, vereadora, mas só para fazer uma correção na sua fala, me permite, né? Não estou colocando em xeque o trabalho da imprensa, mas se foi feito um fake, verdade ou fake, as palavras foram ditas, vereadora Tati. As palavras foram ditas, que ia se tornar uma espécie de shopping center. Eu participei das reuniões, né, e que seria cobrado ingresso para algumas questões. Foi colocado isso. Então, aquilo ali, o que aconteceu, vereador Scalco? Se enrolou tanto, se embolou, que daqui a pouco ninguém mais entendia. Então, a imprensa fez fato ou fake,
E depois eu pedi para a Grégora também, nossa chefe de gabinete, para que pudesse orientar a população, inclusive os vereadores, porque até vereadores da bancada do PT estavam fazendo reuniões paralelas aqui na Câmara, com um grupo de pessoas que hoje estão no Jornal Pioneiro apoiando esse novo projeto. Por quê? Porque ele já começou unificado com os grupos que falam sobre a Maese. Mas antes de concluir, presidente, eu só quero externar minha preocupação, mais uma vez, sobre a questão da mobilidade no entorno da Maesa. Nós temos hoje a Secretaria do Meio Ambiente, que já está ocupando todo o estacionamento ali no entorno da Praça da Dom José Baré. Nós temos um estabelecimento, um pub, que vende cervejas, que no final do dia, principalmente no verão, ocupa também todo o estacionamento. Nós teremos esse espaço de feiras, eventos, a Maesa, mercado público. Nós temos aquele terreno da frente que está desocupado hoje. Nós temos informações que serão edificadas 2 torres, uma comercial e uma residencial. Nos próximos meses nós teremos um atacadão sendo inaugurado onde era a Robert Show. E também já tem licença para iniciar a construção de um novo atacadão e em frente, ali onde que é o CTG, me esqueci o nome do CTG, ali bem na frente, aonde que era a antiga Pepsi. Então, nós teremos 2 atacadão, um de frente para o outro. As pessoas, os trabalhadores que trabalham na Rio Branco, trabalham nessa região aqui e moram no Cruzeiro Bela Vista, a principal via de acesso, Dom José Baré, e que vai desencadear onde? Ali na Angelina Miquelon, embaixo do viaduto. E que esse trânsito, final do dia, 5 da tarde, em frente à Urca, é um trânsito estrangulado. E se a gente começar a liberar espaços para essas grandes construções e a gente não pensar no trânsito, nós vamos inviabilizar essa região da cidade. Porque não tem mais para onde alargar a rua. Então eu peço ao secretário de Trânsito, à Secretaria de Urbanismo, que antes de liberar as licenças, que cobre estacionamento, que cobre melhorias nas vias, para depois a gente não ter que ficar aqui, colegas vereadores, brigando e gritando. Nós tivemos uma reunião, e está aqui o vereador Adriano Bressan, estava a vereadora Marisol também, e eu fiz uma cobrança ao secretário Edson da Rosa, novo secretário da Educação. Secretário, qual que é o estudo, o que a prefeitura está estudando em cima dessas novas moradias que serão construídas em Caxias, tanto no campus da Serra e no Rota Nova, que nem escola tem suficiente para as crianças que moram lá hoje. Serão 1000 famílias. Tem algum estudo já? Não sabem se tem estudo. Então, como é que nós vamos construir mais casa para essas pessoas tiradas da sua região, colocar lá no fim de Caxias essas pessoas e não disponibilizar escola e creche? Não adianta a gente construir e não planejar a questão urbana. Quer uma parte, vereador Scalco? Gostaria. Por favor. Vereador Rafael, o senhor foi preciso. Está faltando planejamento nessa cidade. E até o Forte Atacadista, qual é a contrapartida que ele deu à prefeitura para resolver o problema do trânsito que vai ocasionar na região ali? A gente não sabe, né? E a gente tem que planejar a cidade a longo prazo, porque vai trancar, realmente vai trancar com Maesa, com Forte, vai trancar tudo ali. Não tem onde desafogar o trânsito. Então, falta um planejamento de cidade. Eu acho que é muito importante, até vai ter agora o estudo de mobilidade urbana, acho que entrego em novembro também, que vai ser importantíssimo para a gente também aproveitar ele para fazer o planejamento de uma cidade de futuro. Porque a gente vai abrindo, vai colocando, e quando dá o caos, daí agora a gente está quebrando a cabeça para tentar resolver. As moradias lá que serão feitas novas, tem que já pensar no planejamento de escolas, que nem o senhor falou, de toda a parte de saúde. Tem que ter todo um planejamento de cidade para poder ampliar a cidade. Se não tiver, a gente vai chegar no final, vai só apagar incêndio. Parabéns, vereador. Obrigado. Vereador Felipe. Vereador Rafael, de forma bem breve. Com relação ao mercado público, eu vou esperar a vinda do secretário aqui para começar a ter uma opinião mais firme com relação a isso. Né? Então, me permito falar da questão do trânsito que o senhor fala naquela região ali. Nós temos uma indicação no gabinete há bastante tempo já de que a sinaleira tinha que ter sido instalada na esquina do Labirra. É lá onde o trânsito está com problema. Nós fizemos essa indicação há bastante tempo,
Só que instalaram a sinaleira uma quadra antes, onde o trânsito não parava. Agora o trânsito para ali e para lá. O trânsito para nos dois locais agora. Antes o trânsito fluía na esquina do início da Maesa, para as pessoas se localizarem. Agora ele para ali e para lá onde não tem sinaleira. A sinaleira era para ter sido colocada uma quadra para frente, lá na esquina do Labirra. Nós temos solicitação há bastante tempo já. E, infelizmente, né, não sei por que se instalou uma quadra antes. Então, hoje o trânsito para aqui e para lá. Né? Infelizmente, não tem planejamento. Né? É fácil, se a pessoa quer sair daqui, pegar a Dom José Bareia e ir lá para sua casa por trás, não vai conseguir chegar em menos de 10, 15 minutos no final do dia. Não tem como. Verdade. Até o perigo que tem naquela esquina ali, o perigo ali é todo o dia. É todo o dia. Porque o movimento é muito grande. É muito grande. Então, infelizmente, não foi instalado lá. Foi instalado aqui uma quadra antes. Obrigado, vereador Felipe. Para concluir, presidente, eu faço esse apelo na tribuna e eu virei várias vezes até essa situação, alguém me esclarecer que está sendo feito um planejamento. Porque em menos de um raio de 50 metros, nós teremos 4 grandes construções. A Maesa, nós teremos essas 2 torres serão construídas, uma comercial e uma residencial. O Forte Atacadista, que vai ser inaugurado agora em outubro, e outro Forte Atacadista, um outro atacadão do lado. Gerarão empregos, que bom, mas o caos para a região, quem mora ali, precisa se localizar para o Cruzeiro, Bela Vista, vai se inviabilizar o trânsito. Obrigado, presidente. Obrigado.